Hoje o nosso tema é um tema bastante conhecido de todos nós. É retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, que todos conhecem, obviamente, né? E nós trouxemos uma proposta do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e trabalhando essa proposta de renovação, de transformação. E Jesus é um dos primeiros a nos advertir acerca dessa máxima. Quem não passou por uma aflição? Quem nesse exato momento não está passando por uma turbulência, por uma dificuldade? Ou quem pode nos garantir que amanhã não irá acontecer ou se repetir novamente? Por isso, Jesus vem nos trazendo esse conceito: no mundo tereis aflições. Aí ele prossegue dizendo: mas tende bom ânimo. Essa complementação, mas tende bom ânimo, faz toda a diferença. Porque saber que temos aflições e dificuldades, isso é básico, todos nós sabemos. Qual é a problemática que trazemos, também já sabemos. Agora, se manter firme, com ânimo, com otimismo, diante de uma dificuldade, é uma característica do cristão. E a doutrina espírita, obviamente, traz esse esclarecimento, os conceitos de Jesus ampliando, nos conscientizando da problemática, nos ajudando a manter dentro do vigor do trabalho, porque para se manter animados, motivados, positivos diante a uma situação, precisamos nos conscientizar que temos sim que fazer um trabalho, e esse trabalho nos pertence, esse trabalho é particular, é singular de cada um de nós. Porque, a depender das aflições, ela também tem o seu nível de dor, ela tem o seu nível de desânimo diante daquilo que está passando, das dúvidas que trazemos diante das situações que se estabelecem. E por isso o Evangelho de Jesus é uma bússola de orientação, é a medicação. E esse ânimo deverá ser por nós introjetados a partir do momento que eu tomo consciência da proposta que eu preciso estabelecer comigo mesmo de ação de trabalho. Porque a ajuda vai vir de todos os lados. A ajuda no aspecto junto à medicina, aos amigos, às propostas terapêuticas oferecidas pela ciência, que são contribuições valiosas para poder nos ajudar no processo das aflições, das dificuldades, doenças, seja quais forem, mas o ânimo vem da alma, do espírito. E somente nós poderemos dar esse boost, essa força, essa impulsão para que a alma permaneça dentro dessa proposta, sentindo a força da esperança, da luminosidade que surge como uma possibilidade de se autorresgatar a si mesmo. Então, esse ânimo vem do Evangelho, vem da força do amor do Cristo junto a nós. Por isso, ele coloca para nós, nos advertindo que teremos sim aflições, planeta de mundos ainda de provas e expiações. Ainda estamos resgatando, depurando as nossas expiações, as nossas provas. Então, como manter o vigor desse ânimo diante das situações que podemos olhar assim para um lado, para outro e não ver uma perspectiva de melhora? Olhamos para um lado, para o outro e não encontramos um apoio, uma ajuda, e como manter o ânimo? Então, como é que o cristão busca o ânimo diante das dificuldades? Ele nos diz assim: Jesus, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que seria esse mundo? Se não as nossas dificuldades, se não as nossas mazelas, vencer a si mesmo, vencer todas as imperfeições que me impedem de enxergar, como Jesus coloca, fazei brilhar a vossa luz. Enxergar a luz que possuímos cada um de nós. Então, vencer as dificuldades, vencer o orgulho, vencer o egoísmo, né? E ele coloca: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E o consolador prometido pelo Espiritismo, o cristianismo redivivo, através da doutrina espírita, esse consolador, a doutrina espírita,
através da luz do Evangelho de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Todos. E a gente pergunta, quem são esses todos? Somos todos nós. Os oprimidos, aqueles que sofrem. E eu vos aliviarei. A proposta de Jesus é muito básica e clara. Todos, quando buscam ao Cristo, vamos encontrar o manancial da paz, da harmonia, do equilíbrio. Por isso ele coloca, tem de bom ânimo, meu filho, se eu venci, é a certeza que nos dá que nós também iremos vencer todas as nossas dificuldades. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, para podermos buscar esse bom ânimo, esse equilíbrio, essa fortaleza, e ir ao encontro de Jesus, o requisito número 1, ele coloca, ser manso e humilde. Que a criatura diante da dor já vai revoltado, já vai estressado, já vai carregado de autodefesas negativas, já vai com a empáfia muitas vezes achando que não tem solução. Ou pior ainda, transmite ou passa para o outro, dentro da culpa, o que lhe acontece de ruim, atribuindo ao outro, o que é pior ainda. Então, para ir ao encontro de Jesus, eu tenho que ir manso, humilde. De coração, ou seja, de sentimento de pureza. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, essa proposta é irrecusável. Se nós queremos nos curar das nossas aflições, das nossas dificuldades, teremos em mente que a possibilidade já existe em cada um de nós. Buscar encontrar, unir a este coração, que é a proposta maior, aonde nós vamos encontrar no coração, no amor de Jesus, a tranquilidade, a paz, a serenidade, que vai se estabelecendo, tomando forma e corpo vibratório, para podermos sair das aflições. E aí ele coloca para nós, concluindo, dizendo, o que são essas aflições? Aflição é um sentimento desagradável ou estado de ânimo perturbado de sofrimento intenso, desarmonia, tristeza, tormenta, angústia, agonia, aborrecimento, desabor, desgosto, depressão, preocupação por alguma coisa real ou fictícia, que pode afetar a vida direta ou indiretamente. Por essas características, por esse pequeno slide aqui, já detectamos que já passamos ou que estamos passando, direto ou indiretamente, de alguma situação. E é a sensação de que algo está errado ou possa acontecer. Isso é o estado da alma diante da aflição. Então, a aflição pode colocar em risco a própria vida mediante atitudes extremas. E quantos de irmãos nossos ou nós mesmos já não chegamos às últimas consequências diante do que estamos passando? Diante de um aborrecimento, nós chegamos ao cume da raiva, lançamos dentro da parte física ou verbalizamos situações desagradáveis, criando ainda uma atmosfera mais pesada, mais densa, atormentando mais ainda a nossa alma. Então, ele coloca para nós que essas atitudes, quando nós chegamos aos extremos, nós estamos sem paz, sem harmonia, sem esperança, sem fé e sem amor. E aí ele vai nos elucidando. Se eu quero a cura, se eu quero a paz, se eu quero a harmonia, a serenidade. E o mundo está em guerra, o mundo está nas aflições, está nas brigas, nas contendas. O que faço eu para poder fazer esse ponto ou contraponto diante das situações? Dentro dos núcleos familiares, aonde a gente vê o irmão passando por uma situação dessa. Qual é a posição do cristão que busca em Jesus a paz e a harmonia? Transmitir diante das atitudes. Diante das atitudes. Por isso, quando a dor que vamos experimentar dentro dessas situações, que a dor é a experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou relacionada à lesão real ou potencial do corpo. Então, no diagnóstico médico, dor é considerada sintoma de uma condição subjacente. A dor pode estar relacionada à aflição como causa. Lembra de causa e efeito?
da lei de causa e efeito, a dor segue todos os nossos passos e espreita-nos em todas as voltas do caminho. Por isso, Jesus já advertiu que teríamos aflição. Pela lei de causa e efeito, consequências, situações realizadas no passado. Agora, dentro da situação da causa, colhemos os frutos que não são saudáveis, os frutos que não são bons. E para fazer essa seleção ou curar este fruto, precisamos curar a raiz da base que mantém em sustentação a árvore e que dá todo o vigor dentro da seiva para que os frutos sejam saudáveis. Se não formos na base da construção da problemática que se instalou, dificilmente traremos essa cura ou iremos sanar a dor. Porque muitas vezes nós mascaramos. E é muito comum. Por não saber. Ou então porque estamos desanimados diante das situações que nos pertencem. Então vamos buscar no Evangelho de Jesus, vamos buscar nesse coração e humildemente, e com amor, e com fé, buscando em Jesus, para que possamos ir cada vez mais na profundidade das problemáticas que nos pertencem, causada no passado, que a maioria das dificuldades do hoje estão relacionadas ao passado, mas hoje consciente, dentro dos estudos, dentro da doutrina espírita, já temos a consciência e o conhecimento para poder fazer o contraponto e buscar dentro dessas situações da dor localizada, trabalhada, e podermos agir dentro da eficácia junto a esse evangelho e fazer o processo evolutivo da transformação, apesar de estar doendo, de estar sofrendo, é possível caminhar para logo mais vislumbrar a felicidade na plenitude do ser que se autocura pelo processo da autotransformação. E aí é o que nós vamos ver, o que está acontecendo dentro da nossa sociedade. Nunca se teve tanta ansiedade, pânico, tantas situações relacionadas às doenças mentais, por exemplo. A ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto derivado da antecipação do perigo, de algo desconhecido ou estranho. Uma definição simples. Diante de situações subjetivas, incerta, desconhecida ou ameaçadora, a ansiedade produz inquietação e preocupação, podendo intensificar as sensações de medo e tristeza. A ansiedade afeta a vida das pessoas. E como? São doenças localizadas na alma. Então, dentro dessas situações, Jesus recomenda: tende bom ânimo. A oração, orai e vigiai, o culto do evangelho no lar, o tratamento na casa espírita, o estudo consciente da responsabilidade daquilo que se aprende, que isso é muito importante, porque muita gente tem muita informação, mas é diferente de ter conhecimento. Ter informação é diferente de ter conhecimento. Muita gente é muito bem informada em tudo, mas detém pouco conhecimento daquilo que é informado. E o conhecimento, uma vez agregado à alma, é distributivo, salutar, que preenche e revigora a alma. O conhecimento certo, o conhecimento libertador, o conhecimento que floresce em progresso iluminativo na alma da criatura, que traz o ânimo do vigor para prosseguir, trabalhando e se cuidando. E buscando esse crescimento, nós vamos nos libertando. Então, diante dessa problemática, que é uma realidade da nossa sociedade, a ansiedade, eles também nos falam que a ansiedade deve ser tratada, além dos cuidados do corpo físico, como devido acompanhamento médico, devemos cuidar da nossa alma. Elucidando que não podemos dispensar o cuidado dos médicos. Para isso, eles estão aí. E a doutrina espírita é totalmente a favor desse ponto de trabalho e de atendimento. Devemos lançar todas as nossas ansiedades e inquietudes na esperança, na paciência, na resignação, na fé, na confiança e na providência divina. Isso aqui é terapêutico da terapêutica espírita. Para podermos trabalhar, enquanto toda essa equipe de trabalho é aparamento que estamos buscando para resolver a nossa problemática, por isso Jesus diz
tem de bom ânimo. O que hoje passamos pode ter sido construído em quantas vidas anteriores. Lá não tínhamos talvez a consciência que hoje já temos e que já podemos transformar. Apesar disso, buscando manter a fé, a paciência, a confiança na providência divina. Porque tem situações que não tem por onde fazer diferente. Aí é que está uma das propostas mais edificantes que a doutrina espírita nos convida a realizar. Porque no momento de dor, você diz para a criatura, tem paciência. Aí que ela vai, né? Como ter paciência? Tenha fé, vai tudo melhorar. Quantas vezes somos nós que falamos isso para os nossos irmãos? Tenha fé, ora, vai passar. Porque tem situações que não tem como fazer por hora. Então, a despeito de tudo isso, quais serão essas propostas às aflições que temos que fazer? Os efeitos das aflições são vários e estão relacionados às disposições de cada ser, dependendo de como se subjuga a elas. Está aí uma situação. Nas provas e expiações, alguns enfrentam as aflições com fé, com coragem, com resignação. Alguns, eles falam, alguns, não são todos. Outros se desestruturam e são dominados por temores e desesperos. A característica do cristão ou do espírita está aqui colocado diante aos enfrentamentos da vida. Ele segue, prossegue com fé, com amor, com coragem, com resignação. Ele não se revolta contra Deus, ele não se revolta contra a casa espírita, porque está fazendo um tratamento e ainda não obteve os resultados que ele gostaria. Olha só quantas vezes nós passamos por isso. Está estudando, está trabalhando e apesar de todo esse trabalho, ainda estamos passando. Vamos ver que a revolta, a descrença, tudo isso está aliado a uma estrutura que nós estamos vivendo dentro do materialismo. Porque não depende do outro. A gente precisa colocar isso na cabeça. Depende de mim. Depende de cada um de nós. O quanto a casa espírita auxilia dando conhecimento, o que eu faço com esse conhecimento? Por isso Jesus falou, não desanima. Se não deu certo hoje, continua, prossegue, insiste, persiste, avança um pouco mais. E todos esses apoios que vamos recebendo, desde a água fluidificada, desde o tratamento de desobsessão, desde o estudo, desde da conversa fraterna, do livro edificante, do apoio dos amigos encarnados e desencarnados, constituem e convergem para um ponto para nos impulsionar a ter esperança, a ter fé, a estar resignado diante de situações que precisa, muitas vezes, de nós pararmos e nos observarmos. Em que direção eu estou? Qual o caminho que eu estou tomando? Será que eu estou buscando a cura somente para poder o quê? O que mais? Porque às vezes, como está no Evangelho, o mal é o remédio. A criatura às vezes quer se curar para continuar sendo o mesmo, para não fazer nada. Ou simplesmente para se exibir dentro dos pontos daqueles que se melhoram fisicamente. Porque a verdadeira cura se dá no interior de cada um. Então, é nesse processo que ele coloca para nós, reanimando-nos na fé e na esperança, e saber aguardar o momento certo da vitória de cada um de nós. Então, quais serão essas causas do sofrimento diante das aflições? O que o Espiritismo nos traz? O Espiritismo considera as aflições em geral como oportunidades de reajustes perante a lei de Deus. Olha que fantástico. Uma definição dentro dessas causas que estamos passando. Sendo necessário compreendê-las e aproveitá-las como preciosas lições. E para isso, o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita bem esclarece essas causas das aflições de hoje. Se não encontrarmos a causa no passado, pode ser criada ou gerada agora aqui, mas conhecendo-as, compreendendo-as, eu posso me antecipar e não sofrer mais no futuro. Olha que maravilha. Por isso que o conhecimento é um compromisso de comprometimento. Que a partir do momento que nós temos informações, não. Que nós conhecemos a doutrina, que já estamos tentando vivenciá-las, vamos compreender e aproveitar
aplicando primeiramente em nós, aguardando sereno para que possa reverberar, porque precisamos degustar no sentido de compreender, de absorver as informações trazidas pelos Espíritos. E não dentro do ponto imediatista da situação, tá pegando fogo, vou correr para o centro. Marisa, ok. Não. Nós precisamos mudar essa temática de não sermos só atendidos nas emergências, porque já estamos a ponto de ir para a UTI espiritual, porque a gente vai relegando a terceiro, último plano, o trabalho da reforma moral. As aflições estão batendo, a gente só está abanando para aqui, para lá, mas não faz nada. Se não fizermos um trabalho de prevenção, de conscientização daquilo que eu preciso me fortalecer, robustecer todas essas musculaturas espirituais, porque quando a tempestade bater, o furacão vier, vai me encontrar como rocha e nada, e nem ninguém vai me deter para poder me manter de pé, apesar de só sacudir e continuar na construção do processo evolutivo. Isso é coragem, é força, é fé, que não se constrói de um momento para o outro. É uma construção que começou e deve ser começada ontem. O despertar ainda está sendo feito por muitos de nós. Por isso, esse trabalho de autoeducação espiritual, ele pertence à própria criatura. Então, eles são consequência da nossa incompreensão e do afastamento da lei de Deus, né? Que rege a evolução humana. Agente de desenvolvimento e condição do progresso em que todos os seres têm de passar por elas. Olha como o evangelho é claro nesse sentido. Quando nós nos afastamos da lei de Deus, é que vamos sofrer. E aonde está as leis de Deus? Está lá no livro dos Espíritos, se não na nossa consciência. E se eu tenho consciência, eu utilizo para quê? Aí é que está a questão. O inconsequente utiliza-se ou não utiliza-se da lei. Da forma contrária, se prejudicando ou prejudicando o outro. Ou está no processo do adormecimento consciencial, como fala Joana de Ângeles, que o mundo está pegando fogo, a casa está pegando fogo e nada lhe diz respeito. A pessoa fica como que adormecida. Ela fica intocada, porque ela não permite que a sensibilidade desse sentimento de dor que o outro passa chegue até o seu coração. Está tão adormecido ou então voltada somente para si. Por isso que a compreensão daquilo que se passa, ou se percebe-se, porque tem alma, e quando temos alma e espíritos que somos, essa sensibilidade despertada pelo evangelho, pelo amor, porque Jesus é paz, é sensibilidade, não tem como não se sensibilizar diante da dor do outro. Não é tomar a dor do outro para si. Se coloca no lugar um minuto da dor do outro. A sensibilidade nos aproxima-se porque somos irmãos, somos tocados. E se não formos tocados, não estamos sentindo esse amor como irmãos. É como Jesus falou. Quando Pedro quando ele foi no último momento lavar, lembra da ceia lá quando estávamos ainda na ceia? Jesus depois, antes, foi fazer o lava-pé. Pedro falou, não, Senhor, não vou lavar-te os pés. Imagine, não vou deixar. Não queria. Porque era um mestre. E Jesus falou, se não deixares, não terá partes comigo. Aí ele falou, não, Senhor, lava tudo. O pé, a cabeça, continua limpando tudo, né? Precisamos fazer parte no sentido positivo. De podermos nos aproximar pela sensibilidade, porque somos tocados no coração pela dor do outro, para auxiliar, para entregar o amor, para entregar o ânimo que talvez ele esteja enfraquecido, para entregar ou impulsionar a fé e a esperança no outro, fortalecendo, porque às vezes nós não temos como fazer ou mudar a situação, porque aquele momento é o aprendizado que veio com mais força, como necessidade para alavancar a alma, para sair daquele estágio ainda, para ir para outro nível. E é possível? Claro que é. Então nós temos que ter esse olhar de compreensão que o evangelho nos traz. Por isso ele falou, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, você também é capaz de vencer. Se fortalecer na fé, na resignação diante das circunstâncias, mas sem afastar das leis de Deus.
Essa é a situação que ele nos coloca. Então, é aí onde nós vamos dar mais assistência a nós, mas vinculado às leis de Deus, a lei do amor, a lei natural. E quais essas causas desse sofrimento, dessas aflições? O Evangelho nos diz que o sofrimento tem origem nos atos cometidos pelo Espírito no passado, né? Em outras encarnações ou em existências atuais. Pode estar acontecendo. É resultado da imperfeição humana que não sabe utilizar adequadamente a liberdade da escolha, fazendo mau uso do livre-arbítrio. Olha só, colocado para nós como um ponto importante de olharmos dentro daquilo que nós estamos buscando resolver como problemática na nossa vida, né? Porque temos aí o livre-arbítrio de fazer ou não fazer, de mudar ou não mudar. Às vezes não é questão em mudar ou de escolha. Às vezes não é em escolher entre uma cadeira A e uma cadeira B. É em renunciar às duas em favor daquilo que já agrega como necessidade de modificação. Ou seja, renunciar muitas vezes às contendas, renunciar às brigas, renunciar à fofoca, à maledicência, enfim, renunciar às coisas desnecessárias dentro das viciações, o vício do álcool, o vício de tantas outras imperfeições que ainda trazemos na alma, que estamos trabalhando para poder modificar. Então, Jesus nos dá essa condição da liberdade de escolha, mas também dentro das consequências de colher os frutos. Agora, consciente que nós já estamos, nós vamos utilizar a lei do livre-arbítrio para poder redirecionar as nossas existências, buscando efetivamente localizar os nossos sofrimentos e trabalhar em conformidade, com tranquilidade. Isso que ele nos recomenda. Então, à medida que o ser evolui, a imperfeição atenua o sofrimento resultante das suas más escolhas, vai desaparecendo até cessar de vez. Essa é a compreensão que traz o Evangelho, porque lá atrás nós não sabíamos, não tínhamos consciência e não sabíamos fazer as melhores escolhas. Agora, compreendendo e sabendo, nós vamos a utilizar ao nosso favor de acordo com a lei de Deus, a lei de justiça, amor e caridade. Mas quais essas faltas do passado, né, que ele vai nos falar? As faltas do passado recaem sobre nós com todos os seus pesos e determinam as condições do nosso destino. Contudo, a ação do sofrimento é benéfica para quem sabe compreendê-la, mas somente podem compreendê-la aqueles que se sentirem os seus efeitos. Isso é consciência daquilo que está passando. Porque muitas vezes nós não damos conta do que está acontecendo conosco. E ali, esse olhar é muito importante, porque se reverte em escola para nós, né? Quando ele fala, contudo, a ação desse sofrimento, que quando nós compreendemos, né? Por isso que o Evangelho está lá, o bem e o mal sofrer. Sofrer diante a lei, diante do Evangelho do Cristo, com força, com perseverança, compreendendo o que está acontecendo é fundamental. Porque aí vamos fazer a melhor escolha pela nossa cura. Nós vamos dar mais valor àquele momento que estamos passando, atribuindo a nós a responsabilidade do que está acontecendo. Então, o nosso olhar é um olhar daquele aluno que se manteve na escola, apesar da coisa estar difícil. Eu não abandonei a escola, não abandonei os ensinos, eu não abandonei o meu mestre, que é Jesus. É ele que vai me fazer retornar a esse ponto de onde parei, da onde fiz algo ou escolha equivocada, porque não tinha compreensão. É ele que vai me nortear dentro das instruções para saber aguardar. E se hoje a minha nota não foi boa, amanhã trabalho consciente de que devo melhorar para frente e para o alto. Porque o alvo é se curar, é se melhorar, é se renovar, é se transformar. E é possível, apesar de estarmos doentes, passando por dificuldade? Claro que sim. Se eu mantiver o ânimo, eu busco dentro do trabalho, dentro da cura. E quantas vezes isso não acontece conosco? Estamos ali passando por uma situação, uma dor de cabeça, tomamos um remédio ou paramos um minutinho, daqui a pouco a situação se estabelece, a gente prossegue e o dia continua. Mas para muitos, uma dor de cabeça
pode significar não poder fazer mais nada, a depender desse ângulo, dessa escolha, ou do ânimo que eu esteja, ou do nível dessa dor também. Isso é compreensão para cada um, sem julgamento, sem crítica. O que o outro está passando lhe pertence a ele mesmo. Não podemos equiparar ou igualar aquilo que eu sinto, que eu já consigo fazer apesar de, o que o outro sente e não faz apesar de. Então, dentro dessa compreensão, não cabe julgamento nem crítica. É por isso que essa energia, ela continua fazendo um trabalho silencioso, amoroso, cuidadoso, restabilizando em nós o equilíbrio moral e espiritual. Isso é importante para o processo da cura. Quando estivermos trabalhando dentro das nossas curas morais e espirituais de consequências materiais, temos que buscar um reajuste dentro da lei. É o que ele falou lá atrás, quando nós saímos da lei. Então, se nós reajustarmos a nossa lei, não vamos julgar, não vamos criticar, não vamos condenar, aí eu já começo a trabalhar em nós. A energia vai impulsionando. É esse processo que devemos buscar. Então, quais as oportunidades reparadoras diante das aflições? Dessa escola, né, que nós estamos matriculados de aperfeiçoamento da alma. A despeito dos equívocos que fazíamos antes das escolhas, a justiça, a bondade e a misericórdia divinas concedem oportunidade para resgatar os nossos compromissos. Olha só, através da reencarnação. Se ontem eu não sabia fazer, hoje eu tenho outra oportunidade. Deus sempre vai nos conceder oportunidades. E aí, o que nós fazemos com essa oportunidade? Também isso é muito particular. Isso muito é de cada um. Deus concede meios. Olha só, Deus concede meios mediante esforço próprio e trabalho edificante no bem. Olha só a temática da proposta. Ele vai conceder a cada um de nós para evoluir segundo a vontade. E qual é essa vontade? Não é a minha pequena, caprichosa, egoísta vontade. É ter consciência que é segundo a vontade de quem? A vontade de Deus. Para que a vida se aperfeiçoe e evolua intelectual, moral e espiritualmente. Deus vai nos conceder todas as ferramentas. E elas já existem em potencial em cada um de nós. Basta despertar. Basta impulsionar, intensificar um pouco mais, persistir, perseverar. Essa é a proposta. Quanto mais eu faço essa movimentação, eu vou edificando a confirmação do desejo daquilo que eu quero que aconteça dentro de mim. São processos reparadores visando ao reajustamento da criatura nos seus desvios do curso da evolução. Lá atrás nós desviamos um pouco do caminho do bem, do amor, fizemos escolhas equivocadas, porque lá atrás nós não sabíamos, não tínhamos consciência, não estávamos utilizando da lei amorosa de Deus. Hoje, caminhando em outra direção, hoje buscando novas escolhas que fazem a diferença, que realmente esteja a condição e edifica o espírito, que agrega valores morais edificantes no espírito, para poder se aperfeiçoar no processo evolutivo. Isso é o caminho da autotransformação. Então, as aflições podem resultar em sacrifícios e renúncias com a finalidade de libertar-se do passado de erros e das escolhas insensatas que fizemos lá atrás, por inconsequência, por incompreensão, né? Seja lá qual foi a motivação do espírito que levou a esse sacrifício dessas renúncias, né? Que pode resultar. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quem não tem a cruz das problemáticas, das dificuldades? Na família, no trabalho, na sociedade, quem não tem? Ou consigo mesmo. Todos nós trazemos as nossas cruzes em forma de filho, de esposo, de marido, de humanidade. Todos nós, de doenças, todos nós temos um ponto, nós temos uma cruz a carregar. E renunciar-se, quando ele coloca, se alguém quiser vir e seguir Jesus, renuncia a si mesmo.
Renunciar é se desnudar diante daquilo que me pesa de levar a minha cruz. É o egoísmo, é toda a insensatez, é todo o egoísmo, o orgulho, todas essas situações que me impedem. E um deles é o desânimo. É só desanimar uma pessoa e logo ela mesma faz todo o trabalho, sem precisar que o outro faça ou que empurre. Ela mesma caminha para o precipício. Que o desânimo é o abatimento da alma. Ficamos estagnados, sem motivação, não queremos saber de fazer nada. Aí é que todos aqueles espíritos inferiores, os obsessores, toda aquela gama de espíritos, querem isso. A estagnação do cristão, a prostração que dá na alma do abatimento diante a dor. E o que o evangelho faz é o contrário, nos reanima para prosseguir, afastando essas influências ao nosso redor. Porque ele fala que as aflições podem resultar em sacrifício e renúncia com a finalidade de nos libertar. Então, quando nós renunciamos à briga, à discussão, renunciamos aos interesses materialistas que está dentro do excesso, do supérfluo, nós vamos criando consciência. Quando eu sacrifico o meu ego, eu já tenho essa compreensão, eu vou fazendo escolhas mais sensatas. Tá brigando porque quer? Tome, pode ficar. Ou seja, eu vou compartilhar ali naquele momento também, que é um ponto que já temos em mente. Desculpe, a voz falhou. Mas a vida temos dúvidas. Leia para mim um pouquinho, Tânia. Na vida temos incerteza. Até voltar, tá voltando. Com a morte do corpo físico, se tudo acabará do nada, ou se a vida continuará pela imortalidade do espírito. Por conseguinte, questionamos sobre o verdadeiro sentido da vida. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que sofremos? Qual o objetivo da nossa existência? Obrigada, Tânia. E aí temos, né, o que ele coloca para nós, essas incertezas. Quem somos? Somos espíritos eternos, indestrutíveis e imortais. Essa é a resposta. Para onde viemos? De onde viemos? Do plano espiritual, do mundo espiritual. E para onde vamos? Voltaremos para o plano espiritual. E por que sofremos? Fizemos más escolhas, não utilizamos das leis de Deus. E qual é o meu objetivo nessa existência? Evoluir, ser feliz. Fora disso, não tem mais nada. Então, qual é a proposta de trabalho? Aonde eu acredito e que está tudo isso? Na crença da vida futura. Afastando-se do terror do nada. Porque quando eu respondo isso, eu me identifico com o que eu estou agora nesse exato momento. Afastando-se do terror do nada, tendo-se a certeza de que a vida continuará após a morte, do corpo físico, o ânimo para viver será outro. Obviamente, né? Porquanto a crença na vida futura fará viver com fé, confiança, esperança, resignação e alegria. Mesmo diante das duras provações e expiações que provocam sofrimentos e dores nos seres humanos. Então, quando eu me identifico com o ser imortal que sou, com todas essas possibilidades de crescimento, porque a fé vai dar ânimo, vai dar força, vou ficar resignado diante de situações, mas eu não deixo de trabalhar, de amar, de me cuidar, de cuidar daqueles. Então, vem de toda essa força, dessa crença forte, amorosa, que é a doutrina espírita. Por outro lado, a crença de que tudo se acaba com a morte, a motivação na vida será exatamente oposta. Para os materialistas, então, a vida acaba aqui, né? O que adiantou nascer, crescer e viver e depois não vai resultar em nada? Não existe isso no espiritismo, não é verdade? Sem a perspectiva dessa futura
sem a perspectiva futura, afasta a necessidade da aquisição de virtudes e atributos morais para o progresso dos seres humanos. O que adianta desenvolver todas as virtudes morais se não vão resultar no crescimento, na evolução? Olha só como o Espiritismo nos dá a clareza da força dessa doutrina da imortalidade dos espíritos, que somos nós. A grande diferença entre o pensamento materialista, que tudo acabará no final de uma vida, e a visão espiritualista, que acredita na vida futura. É o que nós estamos aprendendo, é o que nós estamos fazendo, é o que nós estamos insistindo conosco mesmo, para avançar dentro desse trabalho, com a perspectiva de um futuro melhor e feliz, porque eu sou imortal. Somos imortais, somos eternos, Deus nos criou para a eternidade, mas não para ficar estagnado, sem progresso, sem evolução. Esse trabalho é nosso. Então, embora os cristãos, à época de Jesus, na transfiguração do Monte Tabor, conversou com os espíritos de Elias e Moisés, ressuscitou ao terceiro dia e realizou suas aparições espirituais depois de ressuscitado, comunicando-se com os amigos queridos para que vos demonstrar a imortalidade do espírito. Mesmo assim, duvidamos da imortalidade do espírito e da vida futura. Uma das preocupações, muitas vezes, de nós espíritas, sabendo que somos imortais, é ainda viver na ilusão do materialismo, porque estamos apegados a tantas outras coisas materiais que nos impedem de enxergar e vivenciar o verdadeiro objetivo daquilo que viemos fazer aqui nesse planeta. Então, devemos ir ao encontro de quem? De Jesus, obviamente. Buscar sua fonte amorosa e poderosa energia fluídica, irradiante pelos canais condutores da fé. E a fé não se desperta de um dia para o outro, simplesmente porque estudou toda a obra de Kardec. Ela é uma construção diária, de fortalecimento de todos os seus aspectos de construção que vamos adquirindo ao decorrer da situação. Então, diante das aflições, precisamos ter o quê? A paz do Cristo, o bom ânimo para enfrentar as provações e expiações, afastando a angústia, a ansiedade, o medo, o desânimo, a depressão e os maus pensamentos. Porque todas essas imperfeições desses processos que adoecemos, que pertencem ainda a resquícios de vidas passadas, ou resgate para podermos aprender a valorizar a vida, Jesus nos recomenda que ele é a fonte. Por isso ele diz, todos podemos buscar Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém. Ele é o processo libertador para as problemáticas da alma, enquanto o corpo é consequência da cura, daquilo que se estabelece e se reafirma interiormente. Então, ao buscarmos Jesus, vamos nos libertando, porque ele é harmonia, ele é paz, ele é energia curativa. E se não tivermos a convicção hoje, mas teremos depois, à medida que formos afastando da angústia. E o que nos provoca angústia? Como adquirimos todas essas doenças depressivas, os maus pensamentos? Se não foi agora, obviamente foi no passado. O que me importa saber agora é que eu tenho novas ferramentas para serem utilizadas. Agora eu tenho consciência da lei de Deus. Eu tenho Cristo como mestre, como instrutor, para poder me guiar a caminhos mais saudáveis. Saber aguardar é não ficar na ociosidade de não fazer nada. É silenciar? Não. É trabalhar. E o esforço da alma vai experimentando a partir de pequenos sacrifícios morais que eu faço para me manter dentro da lei, absorvendo a energia curativa. Se estender no processo de uma prece mais alongada, principalmente à noite, os espíritos nos reconfortam e nos orientam a isso. Diante de uma situação, de uma dor, de um sofrimento, Joana de Ângeles diz, medita um pouco mais diante do que passas. Se auto-percebe-se somente como matéria, é hora de sondar
a alma, que tu és espírito imortal. Busca localizar um coração amoroso e a referência é o guia e modelo da humanidade, Jesus. Vincula, ancora o teu coração a ele. Deixa que ele possa revigorar as tuas energias, meditando, para que possas compreender com mais clareza o que passas, para que a sustentação nesses dias de abatimento possa surgir o lampejo das boas ideias, das situações que precisamos nós mesmos modificar, para podermos lograr um dia de sol. E sendo assim, a oração, alongando-se dentro da conversa salutar, sem queixas, sem lamentações, sem desculpismo, mas se colocando dentro do processo de redenção de almas, se autorresponsabilizando, porque antes não sabíamos, mas agora nós sabemos e queremos que a vontade maior prevaleça sobre as nossas pequenas, simples vontades, porque nós não sabemos ainda escolher, nós não sabemos ainda renunciar verdadeiramente, nós não sabemos ainda amar como ele amou. Mas um dia saberemos de tudo isso. E assim, nessa entrega, dessa conversa amorosa, daquele filho que se coloca ao lado do pai, com a vontade muito sincera e honesta de que agora tudo isso que está acontecendo significa muito mais, porque hoje eu compreendo. Quando nós aprendemos a compreender, o valor se torna outro. E nesse patamar de diálogo, Joana nos convida a refletir, nós iremos ao encontro dele, desnudo de todo orgulho, de toda vaidade, de toda prepotência, mas com uma vontade muito grande de nos curar. E aí essa energia é que vai reverberar em nós, repercutindo em toda a nossa ambiência espiritual, emocional e física. Então, esse processo de transformação é a mudança dos pensamentos para que possamos lograr a saúde dentro desse êxito. E finalizando, Jesus nos recomenda: quem desperta para o Cristo e busca a sua paz, não se abate e enfrenta com bom ânimo todas as circunstâncias aflitivas sem perder tempo com lamentações. Por isso, nesse diálogo amoroso, dentro das orações do Evangelho, da entrega do coração, não coloquemos lamentações, não fazemos autodenúncia do outro ou de nós mesmos, no sentido de nos colocarmos dentro do processo das lamentações, culpando o outro, né? Vamos enfrentar, como ele fala, sem perder tempo, fazendo fofoca do outro para Jesus. Tem gente que consegue fazer isso. É incrível, mas consegue. Então, assim, Senhor, foi porque ele fez isso e isso comigo, né? Vamos compreender o que aconteceu. É diferente, enfrentar animados. Porque eu sou espírito imortal, lembram-se, somos espíritos imortais. Essa perspectiva não pode desaparecer da nossa consciência. Eu tenho um objetivo que é evoluir, crescer e ser feliz. E o outro jamais poderá nos deter. Porque essa caminhada não se detém dentro do progresso. Ela é direta e certa que iremos evoluir. Com o outro ou sem o outro. Mas se estivermos todos juntos, será melhor. Mas eu não posso deter a evolução do outro, nem tampouco a minha. Então, nessa perspectiva, eu estou firme, forte e perseverante nesse caminho. Então, não cabe lamentações, é perder tempo. Então, compreende que as dificuldades são oportunidades abençoadas. Se essa dor chegou e me encontra resiliente, resignado, fortalecido na fé operante, ativa, proativa, a fé humana, a fé divina, eles são impulsões para, mais tarde, eu estar livre de tudo. Porque a dor tem o seu começo, o seu meio e o seu fim. Não pode permanecer em definitivo dentro do processo evolutivo. São estágios de desequilíbrio da alma
para depois se reajustar a esses corpos, e somente através do pensamento modificado, dentro do sentimento internalizado da compreensão, com vista à ação, naquilo que eu pratico, eu junto esses três e formatizo-a como impulsão no processo evolutivo. Então ele fala que há oportunidades abençoadas de aprendizado e crescimento moral que impulsionam a evolução espiritual no caminho da verdade e da vida em direção ao Pai. Fora disso, não tem mais nada. Então, pensemos um pouco sobre isso. Pensamos sobre nós mesmos, o que nos abate, o que nos entristece, o que nos tira da energia de amor. Vamos encontrar as mesmas respostas em nós. Eu não estou em conformidade com a lei, ou se eu não estive, que eu esteja orando e vigiando a mim mesmo, para que possa permanecer com a lei. Porque a lei é tudo e o Espírito é tudo. Porque Deus está em tudo, Deus está em mim e eu estou no todo, eu estou com Deus. Um bom dia a todos vocês.